E aí, pessoal? Quem está na batalha para o concurso de praticante de prático sabe, né? Cada questão, cada detalhe pode ser decisivo. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão clássica, lá da prova de 2012. Ela é daquelas que testam o fino da manobrabilidade. Bora decifrar isso juntos? Olha só a questão aí na tela. Direto do concurso de 2012. Temos 4 afirmativas sobre manobra e a nossa missão aqui é bem clara. Descobrir o que é fato e o que é aquela pegadinha clássica de prova, sabe? A nossa referência, claro, vai ser a Bíblia do assunto, o Ship Handling for the Mariner. Então vamos lá, uma de cada vez. Beleza? Vamos começar pela primeira afirmativa. Ela já chega com um tema super importante e muito comum no dia a dia da praticagem, o tal do efeito de águas rasas ou Shallow Water Effect. Então a afirmativa diz que o diâmetro da curva de giro do navio aumenta em águas rasas. Ou seja, a curva fica mais aberta. E aí, isso está certo ou está errado? Pois é, a física por trás disso é bem interessante. Pensa assim, em águas rasas, o espaço para a água passar por baixo e pelos lados do navio é bem menor. Isso cria um aumento do que a gente chama de amortecimento hidrodinâmico. Esse nome chique é basicamente um freio. A água segura mais o navio, principalmente de lado. Com esse freio lateral, o navio não consegue derrapar na curva como faria em águas profundas. O resultado? Ele é forçado a fazer uma curva muito, mas muito mais aberta. Para ter uma ideia, esse diâmetro pode até dobrar. Ou seja, sem sombra de dúvida, a afirmativa número 1 está corretíssima. Beleza, já matamos a primeira. A água rasa, curva maior. Agora a segunda afirmativa bota mais um ingrediente nessa receita, a rotação do motor. O que será que acontece se a gente acelera no meio da curva? A afirmação é a seguinte: o diâmetro tático do navio aumenta quando as rotações são aumentadas durante uma guinada. Em bom português, se pisar no acelerador no meio da curva, ela abre. Será? Para a gente desvendar esse mistério, a gente precisa falar de uma técnica super conhecida na manobra que é o kick ahead. O kick ahead é exatamente o que o nome sugere, um chute para frente. É quando o prático dá uma acelerada rápida no meio da guinada. Para que isso? Simples. Essa acelerada joga um jato de água muito mais forte no leme, e um leme com mais água passando por ele funciona muito melhor. Ele ganha mais força. O resultado é o contrário do que a afirmativa diz. Com o leme mais eficiente, o navio guina com mais vontade, fechando a curva. Ou seja, o diâmetro tático, na verdade, diminuiu. Então, essa aí é uma pegadinha clássica. Afirmativa 2, totalmente falsa. Ok, 2 já foram, vamos para a terceira, que agora entra no mundo dos gigantes, os VLCCs, e traz um número bem específico para a gente analisar. A afirmativa diz que um VLC, ao fazer uma guinada forte, perde de 40% a 50% do seu segmento, da sua velocidade, quando a curva atinge 90 graus. É uma perda de velocidade brutal, né? E aqui, pessoal, está o pulo do gato das provas de concurso. Eles adoram brincar com números. A pergunta é, esse valor de 40% a 50% está correto? A resposta é, sim, ele perde muita velocidade, mas não tanta. A literatura clássica, o McElravy, que é a nossa referência, diz que essa perda fica na casa dos 25% a 30%. Esse exagero no número é o que torna a questão uma pegadinha. Fica a dica de ouro para a prova. Decorem esse número. A perda de segmento de um VLCC numa guinada forte de 90 graus é de 25% a 30%. Qualquer coisa muito fora disso, como os 40% a 50% da questão, é para desconfiar. Então, a afirmativa 3, falsa. Chegamos na última, a afirmativa 4. E ela traz outro conceito super importante para a gente diferenciar, que é a rate of turn, ou a taxa de guinada. Essa aqui é sutil, tem que ler com atenção. Ela diz que, para um mesmo ângulo de leme e mesma rotação do motor, a taxa de guinada não muda quando a profundidade diminui. Ou seja, a questão está separando duas coisas, o tamanho da curva e a velocidade com que o navio está girando. Isso pode parecer estranho, né? Como a curva fica maior, mas a velocidade de giro não muda, a analogia do carro na lama é perfeita. Imagina que você está fazendo uma curva e entra numa poça de lama. O carro vai escorregar para fora, vai fazer uma curva bem mais aberta, mas a velocidade com que o seu volante está virado não mudou. Com o navio é a mesma coisa. A água rasa faz ele derrapar para fora, aumentando o diâmetro, mas a sua taxa de giro instantânea se mantém praticamente a mesma.
Portanto, apesar do navio percorrer um caminho maior, a sua velocidade angular, a taxa de guinada, não se altera significativamente. Isso faz da afirmativa 4 uma afirmativa verdadeira. Pronto, analisamos as 4. Agora ficou fácil, né? Vamos só juntar as peças do quebra-cabeça para a gente cravar a resposta certa. Vamos lá, recapitulando. Afirmativa 1, sobre águas rasas aumentando o diâmetro, verdadeira. Afirmativa 2, sobre aumentar a rotação e aumentar o diâmetro, falsa, na verdade diminui. Afirmativa 3, sobre a perda de 40 a 50% do VLCC, falsa, o número correto é 25-30%. E a afirmativa 4, sobre a taxa de guinada não mudar, verdadeira. Então, temos I e IV como corretas. Com isso em mãos, I e V verdadeiras, II e 3 falsas, é só procurar a alternativa que bate com a nossa análise. E a alternativa que diz que somente as afirmativas I e 4 estão corretas é a alternativa A. Marcamos o X e corremos pro abraço. Então, para a gente fechar e guardar isso de vez na memória para o dia da prova, os pontos-chave são: primeiro, água rasa, a curva abre. Segundo, dê um kick ahead, a curva fecha. Terceiro, VLCC numa curva de 90 graus perde em torno de 25 a 30% de velocidade. E quarto, a taxa de guinada praticamente não muda com a profundidade. O que muda é o tamanho da curva. Com esses 4 conceitos na cabeça, uma questão como essa fica bem mais tranquila. E aí, essa análise ajudou a clarear as ideias? Se esse conteúdo foi útil, não esquece de deixar um like e, mais importante, de compartilhar o perfil do Zone Offshore com aquele amigo, aquela colega que também está nessa pegada de estudo para o concurso. Conhecimento compartilhado vale por 2. E para a gente não ficar só na teoria, pensem aí, como é que dá para aplicar isso na prática numa próxima simulação? É pensando nisso que o conhecimento se fixa de verdade. Valeu, pessoal, e até a próxima!